Essa noite, queridos, Deus colocou uma mensagem no meu coração e o tema e eu quero que você já vá pensando, é uma pergunta, e aí você faça essa pergunta para você mesmo. A pergunta diz assim: qual tem sido suas escolhas? Hoje de manhã, quando o Davi, a gente sempre vai conversando pelo WhatsApp, ele falou assim: mãe, o que você estava fazendo? Eu falei: estava preparando a mensagem. E ele falou: qual que é o tema da mensagem? Aí eu disse para ele: qual tem sido as suas escolhas? Ele falou: nossa, é forte isso. Mas é porque nós precisamos analisar como é que tem sido as escolhas que nós fazemos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu quero começar lendo um versículo, que é um versículo muito importante nas nossas vidas. Mas antes da gente ler, para a gente começar a refletir sobre a questão das escolhas, nós todos os dias fazemos escolhas, não é? Um dia a Vilma escolheu o gatinho, não foi? Para casar, para ter um relacionamento. Um dia eu escolhi o meu esposo, meu amado ali. Ele nem olha para mim, eu falando para ele, ele nem me dá atenção. Mas nós escolhemos o que nós vestimos, nós escolhemos o que nós comemos, nós escolhemos quem tem a oportunidade de escolher um emprego, uma faculdade. Nós somos feitos de escolha. E me veio à mente a questão, é uma frase que a gente conhece bem, que nós escolhemos o que nós vamos plantar, não é? Eu quero que nasça melancia, então eu vou jogar lá a sementinha para que nasça a melancia, né? Melancia nasce de acordo com aquilo que você planta. Então nós escolhemos o que nós vamos plantar, mas nós não podemos escolher o resultado. Então, se eu plantar melancia, eu não posso colher abóbora, né? Não existe isso. Então, as nossas escolhas, elas têm consequências. E eu quero ver com vocês nessa noite as escolhas erradas, as escolhas certas, o que Deus espera de nós. Então, sobre isso que nós vamos falar. E o que a Bíblia fala sobre escolhas? Está lá em Deuteronômio, os primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio 30, nós vamos ler o versículo 19. É Deus diretamente falando com o seu povo. É Deus falando conosco. E aqui ele nos fala de escolha. E diz assim, acharam aí? Amém? Ô Lucas, vai que você corre atrás. Se eu ficar te esperando, a gente tem muito versículo hoje para ver. Deuteronômio 30, versículo 19. Ajuda aí o companheiro. Achou? Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, que diz o que aqui? Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui, Deus diz: olha, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Olha que interessante que Deus, Ele nos fez com o livre, né? Não é livro, livre arbítrio. Nós temos o poder de escolher. Porque senão nós seríamos todos robotizados, não é? E Deus nos dá o livre arbítrio para escolhermos andar com Ele ou não andar com Ele. E aqui, olha que interessante, quando nós lemos aqui, ele diz que a vida, se você escolher a vida, não será só bênção para você, mas também para a sua geração, para a sua descendência. Porque a bênção do Senhor, ela nos acompanha o tempo todo. Mas nós precisamos fazer essa escolha.
E para nós refletirmos, a Bíblia fala de algumas escolhas que eu achei muito peculiar, e foi até o Carlos Júnior que postou. Eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso. A primeira escolha que nós conhecemos da Bíblia foi a escolha que Adão e Eva fez. Deus falou, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de lá vocês não toquem, não comam. E eles escolheram o quê? Comer. E qual foi a consequência disso? Eles foram expulsos. Mas sabe o que mais me entristece de tudo isso? É saber que eles perderam a oportunidade, a intimidade de andar com Deus. Gente, você consegue? Eu me emociono com isso. De pensar que Deus descia para andar com a criação. Quão profundo é isso, queridos? E eles simplesmente escolheram não ter mais esse tipo de relacionamento com Deus. Se deixaram enganar, se deixaram se envolver. A dúvida entrou no coração deles e eles se deixaram levar. E o que dizer sobre a arca e o dilúvio? Eu fui até ler o texto, mas a Bíblia não diz que alguém quis entrar na arca. A Bíblia não relata que alguém foi lá e falou, Noé, eu quero entrar aí na arca com você. Porque achavam que ele era louco, porque nunca tinha chovido. E ele começou a construir um negócio enorme. Aquelas pessoas não escolheram estar na arca. Deus então diz para Noé, não há ninguém que se salve nessa terra. Entra você e a sua família. Mas aquelas pessoas não escolheram estar na arca, não escolheram a salvação. E o que dizer sobre Canaã e Egito? Deus, quando tira o povo do Egito, Deus promete uma terra que mana, leite, mel. E aí eles começaram a murmurar, começaram a lembrar do Egito. Porque no Egito nós tínhamos carne, porque no Egito nós tínhamos isso. E muitos não entraram em Canaã. Muitos não escolheram não entrar em Canaã porque não creram na promessa que havia sobre a vida deles. E por último, o que dizer sobre Cristo e Barrabás? Eles escolheram um ladrão. Escolheram uma pessoa de má índole, que tinha feito algo ruim para a sociedade, e não escolheram Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor. Olha, se a gente começar a analisar como as escolhas, olha a consequência das nossas escolhas, como elas podem ser doloridas. E Josué, eu quero que você abra lá comigo, em Josué 24, também é uma passagem muito conhecida. Josué, então, ele reúne todos os líderes e ele tem um tete-a-tete, como nós diríamos se fosse hoje, com eles. Ele reúne todo o povo e ele diz algo para eles que nós precisamos refletir. Quando que eu escolho servir a Jesus? Quando eu escolho entrar na porta estreita? Josué dá um intimato a eles. E ele diz assim, versículo 24, 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham. Quando? Amanhã? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele diz, eu tenho a minha escolha. E ele declara a escolha dele diante de todos. Ele diz, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você ainda não escolheu, escolha hoje. É hoje o dia de você escolher. Faça como Josué, escolha servir ao Senhor, você e a sua família. Não há outro caminho, queridos.
Não há outro caminho. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Ele é a nossa única opção e a melhor opção que nós podemos ter. E ainda refletindo sobre as escolhas erradas, eu separei aqui alguns exemplos de escolhas erradas na Bíblia. Existem outros, mas eu separei 3. Primeiro a gente vai começar falando sobre Esaú. O que Esaú fez? Ele vendeu o quê? Por um prato do quê? De lentilha. Ele escolheu o prato de lentilha. Tudo bem que a gente vai ter o caldo verde, é uma delícia, né? Lentilha. Não tem lentilha. Aí vocês meio que tem lentilha. É porque é verde, né? Não é marrom? Nem a cor da lentilha, eu sei. Mas ele não se deu conta do que significava ele abrir mão da primogenitura. A primogenitura, ela garantia a herança celestial. A herança que estava sobre Abraão era de direito sobre a vida de Esaú. Só que aí ele voltou, porque ele trabalhava, ao contrário de Jacó, que não trabalhava, né? Ficava lá, com a mãe só, né? Só matutando. A mãe tem uma grande culpa em ter o que aconteceu na vida dos seus filhos. Eles se separaram, quase se mataram, porque ela que premeditou tudo, ela ajudou Jacó. Mas ele estava com fome, ele chegou do trabalho, da caça, e aí estava aquele cheirinho bom de leitinho, como vai estar aqui no sábado. Vai estar muito bom, um cheirinho gostoso, com esse friozinho. Tá bom. E aí aquele cheiro foi assim, entrando nas narinas de Esaú. E ele nem prestou atenção no que o irmão dele estava falando. Ele falou, tá bom, tá, o que você quer? Tá bom, eu dou. Né? Então ele escolheu abrir mão daquilo que é espiritual. Não abra mão. Não escolha os pratos de lentilha, os manjares, as coisas que parecem ser atrativas, mas que no final não vai ser bom para você. E falando sobre Sansão, é até engraçada a história de Sansão, né? Porque ele tinha um voto de nazireu, que implicava em não cortar os cabelos, não tocar no morto. E qual que era a outra? Esqueci. Não beber bebida forte. Não beber bebida forte. Também que eu tenho um homem Bible aqui. Bible Man. Eu só lembrei do Bible, não lembrei do Man. E aí, os filisteus queriam descobrir qual que era a força dele, porque ele acabava, ele era o fortão, onde ele chegava, ele acabava com tudo, era urso, era leão, acabava com tudo. E aí falaram, vamos mandar uma perturbada ao espírito lá de Jezabel, ela vai descobrir. E ele começou a brincar com isso, porque ela perguntava, e ele ficava, se fizer isso, se fizer aquilo, ele ficou brincando com ela o tempo todo, até que por fim ela conseguiu. E ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era uma vida consagrada e separada a Deus. Né? Quantas pessoas se perdem por relacionamentos errados? As pessoas escolhem o relacionamento e não escolhem estar com Deus. Nenhum relacionamento é bom se te tira da presença de Deus. Nenhum. Por isso que nós ensinamos que é importante que você namore, que você se relacione com alguém que conheça a Bíblia. Mas Sansão, ele abriu mão do seu chamado por Dalila. E Jonas? Jonas escolheu o quê? Desobedecer. Né? Nós ouvimos aqui a pregação, semana passada o Davi trouxe essa reflexão de Jonas. Ele não estava de acordo com o que Deus queria. Deus queria salvar aquele povo. Mas ele não estava de acordo. Ele não está certo, esse povo não merece. Então, ele escolheu desobedecer. Estas foram as escolhas erradas.
Mas a Bíblia fala também de homens que escolheram corretamente. O que falar sobre Abraão? Abraão não recebe, então, depois de muitos anos da promessa de que ele teria um filho, Deus fala para ele, olha, eu quero teu filho aí. Como que é? Ângela, você tem 3 filhos, né? Como eu. Você daria qualquer um deles? Né? Mas Abraão escolheu obedecer. E Deus poupou a vida de Isaac, porque ele viu verdadeiramente que havia um coração obediente e amoroso ao Senhor. Ele escolheu obedecer. E quando nós escolhemos obedecer, a bênção vem sobre as nossas vidas. Há um versículo que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas acham que sacrificar alguma coisa é mais importante quando Deus quer que nós obedeçamos. Foi isso que Deus disse, para o rei. Não saqueie, não traga nada. Aí o rei foi lá e saqueou. Aí Deus diz para ele, melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, depois que nós fazemos alguma coisa de errado, nós queremos sacrificar alguma coisa. Então nós precisamos obedecer. E José? José escolheu ser fiel a Deus. Imagina, vamos pensar que ele era um jovem bonito. A Bíblia diz que José era um jovem bonito. E ele foi assediado por outra perturbada também, né? E ela queria se deitar com ele de qualquer forma. Ela ficou com as vestes de José. Mas ele, em nenhum momento, ele cedeu. Que é difícil, né? Os homens podem dizer assim, mas é difícil, né? Pode ser difícil, mas não impossível. Porque José conseguiu. Porque ele temia Deus. E qual foi a consequência disso? Ele se tornou governador do Egito. A consequência quando nós obedecemos é a bênção. É o caminho que nós lemos lá. Eu coloco diante de ti bênção ou maldição. O que você escolhe? E Daniel? Daniel, ele escolheu não se contaminar com os manjares. O rei lá fez os manjares e ofereceu, tinha tudo, pensa de tudo de bom. Manjar mesmo, né? Manjar. Tinha torta, tinha frango. Quem está com fome, quem não jantou? Tinha frango, tinha pernil, tinha peru, tinha todo quanto é tipo de fruta, tinha vinho. E sabe o que Daniel escolheu? Comer legumes e beber água. Porque ele disse, eu não vou consumir nada que seja consagrado aos ídolos. Porque o meu corpo é espírito, é templo do Espírito Santo. Ele escolheu não se contaminar. Essas foram, nós vimos as escolhas erradas e as escolhas certas. Mas aí você pode me dizer assim, então tá bom. Mas como é que eu faço as escolhas? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá em Provérbios 19, versículo 2, diz assim, 19:2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então não se precipite nas suas escolhas. Não se precipite em se basear nos seus conhecimentos para escolher algo que é importante na sua vida. Primeira coisa, não se precipite. Ore, peça a direção de Deus. Peça para que Deus confirme no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então, se algo vem no teu coração e você quer fazer, e você tem dúvida, e onde há dúvida, Deus não age. Amém? Porque a palavra diz que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, a procedência é maligna.
Então nós temos que orar e falar: Senhor, me confirma, através do teu Espírito Santo, essa decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Me mostra, Senhor. E Deus assim vai fazer, mas nós precisamos pedir. Em Provérbios 11, 14, ainda em Provérbios, nós vamos voltar um pouquinho, no capítulo 11. Outro conselho. Salomão foi considerado, o que ele pediu para Deus, queridos? Sabedoria. Então, quando nós lemos os provérbios, ele está cheio de sabedoria, de palavras, de conhecimento, de direcionamento para as nossas vidas. E diz assim: sem diretrizes a nação cai. É por isso que a nossa nação está desse jeito, né? Agora até lá nos Estados Unidos, até o Trump lá está envolvido em que não deveria, não é? Então, quando não tem diretriz, não tem direção de Deus, a nação cai. Nós caímos porque o Senhor, Ele sabe do nosso futuro. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã, Ângela? Né? Nós não sabemos se nós vamos acordar vivos. Esperamos em Deus que sim. Mas Deus sabe de todas as coisas, então nós precisamos pedir a diretriz, a direção. E aqui diz: o que salva é ter muitos conselheiros. Sabe, é importante ter conselheiros. É importante você estar em dúvida, desde que seja alguém de Deus, né? Se você for pedir conselho para quem não é de Deus, talvez os conselhos não batam. Talvez os conselhos não sejam bons. Mas quando você busca conselhos daquele que entende a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, vai ser bênção para a tua vida. Então é importante, antes de escolhermos qualquer coisa nas nossas vidas, não nos precipitarmos, termos conselheiros, termos a direção de Deus. E também, lá em Hebreus, agora a gente vai lá para o finalzinho, Hebreus está lá no finalzinho, Lucas, eu estou te dando a dica. Hebreus 13, 17. Esse versículo fala sobre nós obedecermos aos nossos líderes. Quantas vezes alguém vem nos procurar e diz: olha, pastor, eu preciso, me aconselha. Aí você vai, aconselha, fala para o pessoal: faz isso. Ó, querido, não faça isso. Olha, vamos. Quantas vezes a gente pega a Bíblia, lê junto com a pessoa: olha, a palavra de Deus diz isso. Aí a pessoa faz tudo ao contrário. Aí volta para você: ai, não deu certo. Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? O que eu fiz? Fez o que não deveria ter feito. Escolheu o que não deveria ter escolhido, né? E aqui em Hebreus nós vamos ler que é importante isso. Olha o que diz. E tem os dois lados. Diz assim, 13 e 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja de alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Olha que a palavra é de duas mãos, né? Ele diz: obedeçam aos seus líderes, porque eles vão dar conta da vida de vocês. Nós entendemos isso. Então, obedeçam quando alguém vier falar com carinho. Olha, querido, não vá por esse caminho. Não vá por aquele outro. Porque quando a ovelha ela se perde, o pastor tem que ir atrás. Nós temos que ir atrás. Não é? E aí o pastor ele pega aquela ovelha, traz ela no colo, e aí ele percebe que ela está cheia de feridas. Mas tem algumas coisas nas nossas vidas que podem ser evitadas. Tem situações que podem ser evitadas nas nossas vidas. Tudo depende de nós. Então que nós possamos aprender nessa noite a obedecer aquele que Deus instituiu. Isso não quer dizer que o que o pastor falou é unânime. Não, se tem coerência na palavra, se tem diretriz,
Se tem fundamento, queridos, então não tem porquê. Nós queremos que vocês sejam abençoados. Nós queremos que a sua vida seja abençoada. Esse é o desejo dos nossos corações. E eu quero hoje finalizar dizendo algo que é tão importante que talvez você não tenha se dado conta. E nós vamos ler um versículo lá em João 15. Nós estamos falando sobre escolha até aqui. Falamos que nós devemos escolher ao Senhor. Nós aprendemos que Deus coloca diante de nós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas olha que lindo que diz em João, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Ele te escolheu, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas, mesmo você sendo chato, mesmo você sendo desobediente, mesmo muitas vezes quando nós não o valorizamos, quando nós não entendemos a mensagem da cruz. Ele nos escolheu. Simplesmente por nos escolher, porque nós somos bonitos? Saquetita? Ele nos escolheu por um propósito que nós lemos ali. Aqui. O que diz para que nós façamos o quê? Para que nós possamos ser frutíferos, para ir e dar fruto. Jesus nos escolheu com um propósito de irmos levar a mensagem, de dizer às pessoas que a melhor escolha é Jesus. Dizer para as pessoas que o melhor caminho a trilhar é com Jesus. E aí, como é que tem sido seus frutos? Como é que está a sua árvore? Frutífera? Ou ela está seca? E diz mais aqui nesse versículo: a fim de que, se você for fruto, o Pai te conceda tudo que você pedir em nome de Jesus. E ele termina assim: esse é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Quantos ensinamentos nós temos aqui? Como é bom tomarmos consciência de que Deus nos escolheu, mesmo com as nossas falhas, mesmo sendo nós pecadores, Ele nos escolheu. E o que nós temos que fazer? Dar frutos. Dar frutos. Porque a árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? Ela serve só para lenha. Então que nós sejamos uma árvore frutífera. Que as pessoas possam olhar e falar: nossa, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você tratou? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Isso é dar frutos. Dar frutos com as nossas atitudes. Porque não basta só nós falarmos, mas as pessoas têm que ver Cristo em nós. Nas nossas atitudes. E tudo aquilo que nós pensamos, nós fazemos. Não é isso que a gente estava conversando? Estava conversando com a Paty. Que ninguém mata alguém sem antes planejar. Então que os nossos pensamentos, que a motivação dos nossos corações seja em dar fruto, seja em ganhar almas, seja em conquistar as nações, seja em levar ao conhecimento um Jesus que nos ama, que morreu por nós, que é capaz de fazer todas as coisas, que é um Deus do impossível.
Amém? Que Deus possa contar com a minha e com a sua vida. Para este propósito. Que Deus possa olhar e falar, essa árvore aqui eu não vou cortar. Porque ela está frutífera. E se você ainda não tem frutos, tempo. Ainda é tempo. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta. Porque muitas coisas, muitos sinais têm sido claros. Mas comece hoje. Faça como Josué. Josué disse, escolhei hoje a quem quer seguir. A quem você quer adorar. Escolha adorar o Senhor. Escolha aquele que fez o que ninguém poderia fazer, o que ninguém vai fazer por você. Morrer no meu lugar, no seu lugar. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. E que essa palavra venha produzir frutos, Senhor. Aqui diz que o Senhor nos escolheu para que nós possamos dar frutos. Nos ajuda, Senhor. Tira toda a semente imprópria das nossas vidas. Tira tudo aquilo que não tem produzido fruto. Tudo aquilo que tem impedido o teu agir em nós. Porque nós queremos ser dignos, sim, de sermos escolhidos. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a proclamar o Teu reino. Nós queremos ver esta nação salva. Queremos ver esta nação resgatada. Queremos ver, Senhor, que o Teu reino estabelecido, Senhor, sobre este lugar. E para isso, usa as nossas vidas, Senhor. Transforma, Senhor, situações que precisam ser transformadas. Senhor, nos ajuda nas nossas escolhas. Nos dá discernimento. Senhor, nos faça ouvir, Pai, a Tua voz. Senhor, confirma em nós as decisões que precisam ser tomadas através do Teu Espírito Santo. Senhor, prepara caminhos que nos levem até a Ti. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, assim como os grandes homens que foi citado, que escolheram a Ti e foram abençoados. Nós escolhemos hoje caminhos de vida, para que a nossa herança, a nossa descendência também venham ter vida. E essa vida é uma vida eterna, é uma vida abundante. Nós queremos viver esse tempo contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós nos declaramos dependentes de Ti. Nós nos declaramos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Venha lapidar em nós aquilo que precisa ser lapidado, Senhor. Porque há um desejo nos nossos corações de Te agradar. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E que você possa se lembrar que Deus te escolheu. Para que você vá e dê frutos. Muitos frutos. Essa é a vontade de Deus. Amém?